Amém? Amém. Queria trazer uma palavra hoje, e essa semana eu ministrei Romanos na aula da escola bíblica. E Romanos, é impossível a gente ler, e é tanta informação, e é tanta coisa, que é impossível a gente ler o livro de Romanos e não entender algumas atitudes de Paulo, e também não ter assim o desejo de estar cada dia mais perto do Senhor. Amém? Eu queria pedir para você fechar os teus olhos no momento, e eu quero orar para que essa palavra ela realmente venha a falar também ao teu coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos, Senhor, aqui diante de Ti, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, ó Deus, que Tu venhas, ó Deus, tornar, Senhor, essa palavra, Pai, viva, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, ela encontre, Senhor, lugar, Senhor, no nosso coração, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó Deus, que Tu fale, Senhor, conosco essa noite, Pai. Ministra, Senhor, nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta diferente das outras. Porque quando a gente lê todas as cartas de Paulo que são enviadas às igrejas, a gente nota que Paulo, ele está ali tratando de um monte de assuntos concernente à igreja, né? Quem é pastor aqui sabe, porque a gente é pastor, a gente conhece mais ou menos todo mundo, né? Então, se nós estivéssemos viajando, por exemplo, eu e Renato, e a gente fosse escrever uma carta, pastor Sidney para a pastora Flávia, a gente ia citar, né, pastor? Pastor, como é que está o fulano? O que aconteceu com o ciclano? Era assim que Paulo escrevia, né? Ah, aquela família foi embora, o que aconteceu? A outra ficou, né? Orienta eles que é os últimos tempos. Paulo escrevia dessa maneira, todas as cartas dele. Fala para eles como que deve ser, como que deve se comportar no casamento, como que deve se comportar diante da vida financeira. Então, Paulo, ele tinha o cuidado de mandar para as igrejas instruções. E cada carta à igreja, né? A carta que ele escreve aos Coríntios, a carta que ele escreve aos Tessalonicenses, cada carta, tirando a de Timóteo e Filemão, que são cartas pastorais, todas as cartas, Paulo, ele vai tratar de problemas concernentes à igreja. E a carta de Romano é uma carta diferente. Por quê? Porque na carta aos Romanos, Paulo, ele está defendendo o evangelho. É uma carta onde Paulo, ele fala da obra de Jesus. Ele começa a carta ali dizendo que todos nós pecamos, todos. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus. E no começo dessa carta, ele vai falar do pecado e ele vai trazer também algo que é importante. Ele vai falar sobre a justificação. Ele vai deixar claro que nenhum de nós será justificado por obras ou por força do nosso braço. Ele deixa claro ali que todos nós seremos justificados pela fé em Jesus, pela fé na obra que Jesus fez na cruz. E eu estava lendo esse texto na segunda-feira e eu estava pensando, Senhor, talvez seja por isso que é tão difícil as pessoas se converterem. Porque é uma linha tão tênue ali que ao mesmo tempo que eu vejo que Paulo falando tudo isso aqui do livro de Romanos, o que estava no coração de Paulo, dá para entender por que Paulo, ele subjuga tudo a lixo. E ele fala que nada mais tem valor, como nós acabamos de cantar, né? Tudo é perda se nós não temos a Cristo. E eu vejo que isso aí está muito claro no coração de Paulo, quando Paulo escreve essa carta aqui aos Romanos.
Mas ao mesmo tempo, queridos, eu vejo também que quando Paulo, ele inicia esse livro falando que todos pecaram, mas que todos são justificados somente pela fé no sacrifício de Jesus, parece que é uma coisa tão fácil, não é? É tão fácil que muitos não acreditam. É tão bom que muitos não acreditam. Você, de repente, pecar, fazer tanta coisa errada e simplesmente olhar para a cruz e falar: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. E na mesma hora, toda a cédula do pecado é rasgada. E você está salvo. É fácil demais, não é? É fácil demais, querido. Sabe por quê? Porque não tem sacrifício. E sabe o que eu fiquei pensando sobre isso? Que muitas pessoas, elas custam a entender isso. Porque a graça de Deus, ela é difícil de ser entendida. Porque nós estamos acostumados a ganhar tudo sob o suor do nosso rosto. Não tem isso, né, Josemar? Mês de junho. Esse mês de junho eu vou ficar só sentado. Não vou fazer nada. Final do mês tu tá frito, né? Todo dia tu tem que ir lá. Todo dia tu tem que batalhar. Todo dia tu tem que fazer. Para quê? Para pagar tuas contas, sobrar um pouquinho de dinheiro, pagar tua empresa e poder respirar. Não é assim? Mas aí, de repente, tu olha e pensa assim: mas deixa eu ver a vida espiritual. Eu estou devendo um monte na vida espiritual. Eu estou devendo muito. Eu fico pensando, Paulo, querido, sabe por quê? Porque nós temos uma vida mais ou menos. Quando alguém do nosso lado faz algo muito grave, nós mesmos já queremos até crucificar. Mas eu fico pensando na vida de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Paulo, ele matou várias pessoas. Então, Paulo, ele tinha uma dívida grande a ser quitada. E Paulo descobre algo que é tremendo. E ele está escrevendo para os romanos: ó, todo o meu pecado, tudo o que eu fiz de errado, foi justificado. Jesus pagou por mim. Nem os discípulos de Jesus, eles entenderam isso. Porque quando Paulo chega, eles não aceitam Paulo. Eles acham que Paulo nem merece estar do lado deles. Porque Paulo, ele era um perseguidor, ele era um assassino. E talvez esses sejam nós também, né? Porque se a gente descobrir que o cara acabou de matar alguém lá, e por mais que ele se arrependa e vá a Jesus, Jesus perdoe, talvez para nós seja difícil sentar do lado dele. Porque a tendência nossa é aplicar nossa justiça própria, não é? Por quê? Porque nós não conseguimos entender a justificação que Jesus faz através do arrependimento de uma pessoa. E eu vejo, queridos, que talvez esse seja um ponto que faz tanta gente parar no meio do caminho. Porque muitas vezes a gente vem para Cristo, a gente aceita Jesus. A gente sai daqui, a gente vai para o encontro com Deus, onde a gente é totalmente ministrado. E a gente sai dali se sentindo às vezes tão perdoado e tão leve. E de repente, com o vacilo que a gente dá, o inimigo vem e ele tenta plantar algo na nossa vida. Ó, tu fez tal coisa. Tu fez isso, e começa a colocar culpa. E sabe, queridos, eu vejo que hoje, mesmo na igreja, mesmo caminhando com o Senhor, muitas pessoas ainda não são completamente livres dessa culpa, infelizmente.
Muitas pessoas ainda, e eu falo isso porque muitas vezes a gente está atendendo as pessoas e às vezes a gente vê que a pessoa já está há tanto tempo na igreja, né? E já está caminhando. E aí de repente a pessoa chega e diz, pastora, mas quando eu lembro do que eu fiz no passado, isso aí para mim é muito difícil aceitar esse amor de Deus. E muitas vezes, queridos, você pode acreditar ou não, muitas pessoas ainda estão presas ao passado. Presas aos erros que fizeram. E mesmo que Jesus já as tenha perdoado, muitas vezes existe uma dificuldade grande da gente se perdoar. Porque às vezes a gente não entende a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E eu queria me deter nessa noite no capítulo 8 de Romanos. Porque o capítulo 8 de Romanos, queridos, a gente pode colocar ele como o ápice da carta aos Romanos. O capítulo 8 de Romanos é a cereja do bolo que Paulo coloca aqui. É a certeza que faz Paulo continuar servindo a Jesus, mesmo que ele tenha feito tantas coisas erradas. E esse capítulo aqui, queridos, é um capítulo que nós deveríamos ler todos os dias, para que o inimigo não tome nunca vantagem na nossa vida. Para que o inimigo não faça vão tudo aquilo que nós já caminhamos até hoje. Para que o inimigo não faça, muitas vezes, a gente desistir da vida espiritual, porque a gente dá uma visitadinha no passado. E a gente quase que concorda com o inimigo dizendo, não, realmente, uma pessoa como eu não merece realmente redenção. Aqui, queridos, no capítulo 8 tem um título que é a nova vida debaixo da graça segundo o Espírito, de santidade e adoção. E o capítulo 8, ele fala uma declaração que eu queria que você guardasse no teu coração essa noite. Ele fala assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você pode dizer amém a essa declaração, queridos? Paulo, quando ele fala isso, queridos, ele está falando, olha, nós começamos esse livro falando da condenação, falando que todos pecaram, todos estavam condenados. Falando da justificação pela fé. E no capítulo 8, Deus, através de Paulo, ele dá uma declaração, queridos, que é uma carta que nós temos na manga. Ele dá uma declaração que é um documento que nos deixa completamente livres de toda a dívida do pecado. Paulo fala, não há mais nenhuma condenação. Sabe, queridos, eu fico imaginando, para quem um dia ouviu isso literalmente, para quem um dia cometeu um crime e estava ali preso, e de repente, num julgamento, o juiz olha e fala, não existe mais nenhuma condenação sobre a tua vida. Oh, queridos. Será que tem algo mais tremendo do que isso? E foi isso que Jesus fez conosco. Porque um dia, quando nós estivermos presentes no tribunal do Senhor, nós vamos chegar diante dele. E o que vai estar ali, queridos? Vai estar a nossa vida. A palavra de Deus diz que ali vai ser passado como um filme toda a nossa vida. E talvez até nós, olhando tudo aquilo ali, talvez a gente pense assim, realmente eu não sou merecedor do céu.
Mas o dia que você ouvir, mas Jesus quitou toda a tua dívida, não existe mais nenhuma condenação. Sabe, queridos, quando eu estava meditando nisso aqui, e eu fiquei pensando que Deus, muitas vezes nós não damos valor a algo que é tão importante, queridos. Porque quem tem uma dívida, sabe qual é o peso de dormir e acordar com aquilo na cabeça. Meu Deus, eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar. E a palavra de Deus diz que essa dívida, ela era impagável. Nós não tínhamos como pagar. Então eu acho que a preocupação e a tortura deve ser maior ainda. Porque eu tinha uma dívida que por mais que eu economizasse, eu não poderia pagar. E de repente, queridos, vem alguém e paga essa dívida por mim. E Paulo, queridos, ele começa o capítulo 8 dizendo que não existe nenhuma condenação sobre nós. E ele termina essa carta dizendo que nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu creio que se Paulo estava com tudo isso no coração, dá para a gente entender porque que Paulo simplesmente não ligava para mais nada. Como ele mesmo dizia, né? O viver dele era Cristo e o morrer era lucro. Porque ele entendeu essas coisas. Ou seja, Romanos, ele começa com nenhuma condenação. E ele termina com nenhuma separação. Não tem, queridos, nenhuma desculpa para o cristão se afastar do Senhor. Mas no meio desses dois extremos, eu quero falar de algo que é tremendo. Nós sabemos que começamos na vida cristã entendendo que não existe nenhuma condenação. Vamos terminar, né? Com a certeza que não existe nenhuma separação. Pastora, mas e nesse meio? E nesse meio, pastora? Entre o iniciar a vida cristã e encerrar a nossa vida cristã. Eu quero falar de 3 pontos que nós vamos, queridos, usar para andar em meio a esses 2 extremos. Para que a gente não se perca no meio do caminho. Para que a gente não cancele a nossa vida cristã por qualquer coisa. E o primeiro tópico que eu quero colocar aqui é que quem vive no Espírito vive livre da condenação. A primeira coisa, queridos, que nós temos que entender é que a obra de Cristo, ela não só nos perdoou dos nossos pecados, mas também nos libertou da condenação. Mas existe algo que precisa ser feito. Nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos matar a nossa carne. O cristão que satisfaz todo o desejo da carne, ele jamais vai entender das coisas do Espírito, queridos. O Espírito Santo, aquele que está disposto a todos nós. Uma coisa que me alegrava quando eu me converti era saber que o Espírito Santo, ele foi dado a todos que quisessem. A palavra de Deus chama ele de Espírito da Verdade. Chama ele de Consolador.
A palavra de Deus diz que Ele seria aquele que estaria dentro de nós e nos guiaria a toda a verdade. O Espírito de Deus. O Espírito que fala conosco como uma pessoa. Mas que muitas vezes, queridos, em muitos momentos da nossa vida, nós não lembramos de consultá-lo. Simplesmente fazemos as coisas e tomamos as decisões pelos desejos da nossa carne. E por isso, muitas vezes, queridos, não avançamos na vida espiritual e no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Eu tinha uma curiosidade, eu não sei você, que de repente nunca teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas eu tinha uma curiosidade tremenda de ouvir o Espírito Santo, de ser guiada por Ele. Eu lembro que durante anos da minha vida cristã, eu nunca vinha no altar para pedir nada. Eu vinha no altar para pedir, para sentir o Espírito Santo. E eu vejo, queridos, que hoje, raramente, eu escuto alguém falando: pastora, eu propus um jejum, porque eu quero que a minha carne fique tão fraca, que eu quero escutar audivelmente o Espírito Santo. Queridos, porque você só vai sentir as coisas do Espírito quando você aprender a mortificar a tua carne. É aquilo que eu comecei a falar no começo do culto. Como que pode um cristão viver de uma vinda no culto, domingo? Como que ele está alimentando o Espírito? Experimenta fazer a mesma coisa com a tua refeição. Passa a semana toda e come só no domingo. Você vai ter a carne mais obediente que existe. Mas nós alimentamos a nossa carne todos os dias. Mas muitas vezes permanecemos 1 hora ou 2 horas na presença do Senhor. E aquilo que é mais forte sempre vai ganhar. Viver no Espírito, queridos. Quem vive no Espírito é guiado por Deus. Quem vive na carne é guiado pelos desejos. Além disso, queridos, é o Espírito Santo que testifica a todo momento que nós somos filhos de Deus. E é com a certeza de que nós somos filhos de Deus que nós nos animamos a caminhar em direção ao céu. Se nós não temos essa certeza, queridos, qualquer vento de doutrina ali leva a gente. Muitos cristãos hoje continuam vivendo como prisioneiros da culpa. E Deus não nos chamou para viver como condenados. Deus nos chamou para viver como filho. Segundo ponto que eu quero tratar essa noite. Quem vive no Espírito enfrenta o sofrimento também. Porque esse evangelho que é pregado hoje, de prosperidade, ele infelizmente não é o evangelho verdadeiro. O Senhor quer que você seja próspero? Com certeza. Mas a vida do cristão, queridos, não é uma vida da Disney. É uma vida que tem sofrimento também. E muitos às vezes vivem tão enganados que acham que, porque um cristão às vezes está passando dificuldades, primeira coisa que eles falam: o que será que ele fez? Deve ter pecado. Porque pensam que o cristão, ele viveu simplesmente para não ter nenhum tipo de problema. A palavra de Deus, lá no capítulo 8, versículo 18, fala assim, ó: porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada.
Queridos, existe uma glória para ser revelada. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós estamos passando aqui, se você hoje está passando por algum tipo de aflição, eu quero dizer para você uma coisa. Muitas vezes, o Senhor, Ele permite algumas coisas das nossas vidas para que o propósito dele seja cumprido. Porque por incrível que pareça, queridos, parece que se está tudo super certo, a gente nem lembra que Deus existe. Mas a palavra de Deus, queridos, ela diz que nenhum tipo de aflição presente pode ser comparado com a glória que está por vir. Você está passando um tempo difícil agora? Espera, porque o Senhor tem algo para a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas, são todas, queridos, não são algumas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, queridos. E sabe o que é bom? Hoje você pode estar passando um momento difícil. Mas daqui a pouco você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, como que passou tudo aquilo ali? E parece que eu nem senti tanto. Se você está passando um momento difícil, dá glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles passam por um momento difícil, mas com esperança. Sabe, queridos, a pior coisa que tem para nós é quando a nossa esperança é encerrada. Já viu uma pessoa que está no hospital? Se você chega todo dia, o médico fala, tá indo, tá melhorando um pouquinho, tem esperança. A gente vai bem, né? A hora que chega e fala assim, ó, não tem mais esperança. Então, queridos, o momento que você está passando, não importa se ele está difícil. A palavra de Deus diz que o caminho que leva para Deus, ele não é muito largo mesmo. Talvez você pode até estar pensando, até agora eu estava aí, aproveitando o mundo, fazendo, acontecendo, e parece que estava tudo tão tranquilo. Foi só eu me posicionar, a coisa apertou. Aquilo que o diabo tirou de ti não vai fazer falta. Porque o Senhor há de restituir 100 vezes mais, num caminho certo, num caminho de bênção, num caminho onde você não vai sentir a condenação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, queridos. Todas as coisas. Por isso, se alegre. Se alegre, porque a glória futura será infinitamente mais do que qualquer dor presente. Oh, queridos, é tão bom a gente saber disso. Saber que momentaneamente a gente pode sim estar passando por um problema. Mas nós continuamos confiando. Porque Deus, ele não perdeu o controle da tua vida, não. Tudo que tu está passando está no controle dele. Tudo que tu está passando está servindo para o Senhor te aperfeiçoar. Você vai ver que depois de toda essa luta, muita coisa ruim vai sair da tua vida. Porque o Senhor está te peneirando. Deixa o Senhor tirar tudo que é palha. Deixa o Senhor queimar tudo que não presta. Amém? E o terceiro ponto. Quem vive no Espírito descansa no amor inseparável de Deus. Paulo aqui, ele vai encerrar esse capítulo 8, queridos, com algumas perguntas que eu quero ler aqui para você. Olha só. Isso aqui, queridos, pode ser realmente um cântico de vitória.
de você chegar num ponto e dizer a mesma coisa que Paulo está escrevendo aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Você passou a tribulação na tua vida, queridos? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, nós somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, queridos, Paulo ele coloca todas as situações possíveis que poderiam interpor a nossa ascensão com ele. Todas as situações que poderiam, de repente, você está passando na tua vida e pensa assim, Deus, agora eu estou passando fome, agora eu estou passando frio, agora eu estou passando angústia, eu estou angustiado. E aí Paulo chega e fala assim, nada disso vai poder te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, queridos, nada. Eu vejo que esse capítulo 8, queridos, é um capítulo tão poderoso, que ele é um capítulo onde nós deveríamos meditar todos os dias, para nós entendermos um pouquinho daquilo que o Senhor fez pela nossa vida. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada. E para nós, basta somente crer. Para nós, queridos, basta simplesmente nós aceitarmos esse perdão que vem do céu. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa noite. E eu queria que você pudesse agora parar e pensar como que você se vê diante de Deus. Eu quero que você imagine, queridos. Olha para o teu passado. Olha para tudo que de repente tu já fez. E teve um homem que veio e juntou o pecado de toda uma humanidade. Juntou o pecado de todos nós. Colocou sobre si e se prontificou a pagar a nossa conta. Esse Jesus, queridos, que ele foi julgado no nosso lugar. Eu sei que muitos aqui já viram filmes da crucificação de Jesus. Era a nossa pele que tinha que estar ali em carne viva, queridos. Aquela coroa de espinho que enfiaram na cabeça dele, era para ter sido enfiada na nossa cabeça. Mas ele nos livrou de toda dor.
Ele nos livrou de toda culpa. Ele nos livrou, queridos, de toda sentença, de toda acusação. E Ele tomou sobre si todo o nosso pecado. A palavra de Deus diz, queridos, que Ele não abriu a boca. Sabe que muitas vezes por tão pouco nós reclamamos. Muitas vezes por tão pouco nós perdemos a paciência, perdemos a fé, perdemos a vontade de vir na igreja, perdemos a vontade de seguir Jesus. Às vezes por tão pouco. E a palavra de Deus diz que Ele foi mudo como uma ovelha para o matadouro, por nossa causa. A palavra de Deus diz que Ele se despiu de toda a glória, de toda a razão. A palavra de Deus diz que Ele, apesar de ter sentido e pedido, Pai, por que me abandonaste? A palavra de Deus diz que Ele suportou até o abandono de Deus. Porque Ele foi abandonado por causa da multidão de pecados que Ele carregava. E esse pecado era meu e teu. E aí esse mesmo Jesus, queridos, Ele inspira Paulo a escrever uma carta para a igreja, dizendo: Paulo, avisa eles, não existe mais nenhuma condenação sobre eles. Toda a culpa eu já carreguei, toda a culpa eu já livrei, toda a dívida eu já paguei. E Paulo deixa claro, queridos, nesse livro. Um livro onde Paulo começa do capítulo 1 ao 3 estabelecendo a gravidade do nosso pecado. Ele traz essa dívida rasgada. Mas sabe o que Jesus mais quer, queridos? É o final do livro. Que nós não aceitemos de maneira nenhuma nos separar do amor dele. E muitas vezes, queridos, por tão pouco nós abandonamos o amor do Pai. E essa noite é uma noite que eu quero convidar você. Talvez você nunca se ajoelhou diante do Senhor simplesmente para agradecer uma coisa. Senhor, obrigada, Pai, porque eu estou com meus ombros tão leves. Porque a condenação que havia sobre mim, Tu retirasse. E não há mais condenação sobre mim, Pai. Não há mais dívida, Pai. Eu saio daqui hoje, Senhor. Eu saio daqui hoje com meu coração completamente descansado, Pai. Porque eu poderia estar ouvindo aqui que eu sou um condenado. Eu poderia estar ouvindo aqui que eu tenho muito a pagar. Mas o que eu estou ouvindo aqui é que não há nenhuma condenação sobre a minha vida. E que pelo Teu desejo, Pai, nada vai me separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Querido, só nos resta agradecer. Que você possa se prostrar diante do Senhor. E agradecer por esse justo que se entregou por todos nós injustos. Amém?